Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, depende do horário que você está assistindo. A gente vai dar continuidade essa é a nossa aula 4 e a gente vai dar continuidade falando sobre continuidade. A gente estava mostrando na aula anterior sobre o limite não existir em diferentes direções, né? A gente vai em que sentidos? A gente agora vai tentar mostrar se uma função é contínua ou é não contínua. Bom, para uma função ser contínua, ela precisa respeitar três condições. Ela precisa ter um determinado par-ordenado, tá? No eixo x, no eixo y. Ela precisa ter uma relação, um ponto. Se o x é igual a 2, tem que ter uma relação para y. Se o y é igual a 3, ele tem que ter uma relação com x. Precisa existir. O limite da função, ela precisa existir, ela precisa tender para um determinado valor. E quando o limite deste ponto ele está tendendo a um valor, se eu aplicar esse determinado número na função, também tem que ser o mesmo valor. Bom, para a gente entender, eu vou mostrar um pouquinho graficamente. Talvez faça mais sentido, fique mais fácil de interpretar. Bom, uma função contínua, essa da esquerda aqui, ó, você perceba que não tem nenhum ponto, né, de x ou y, que ele não tenha uma relação aqui, ó. O x igual a menos 2, ele tem uma relação com y com menos 2. O x igual a 0 tem uma relação com y igual a 0. O x igual a 2 tem uma relação com y igual a 2. Bom, então a gente percebe aí que tem várias relações entre os pontos, ok? E ao contrário da descontínua. Então, por quê? Porque se a gente olhar para essa função, ela também, né, tem pontos para x, tem pontos para y. Só que lembra da segunda definição? Se eu olhar esta função, olhar ela para a esquerda, perdão, da direita, e olhar ela da esquerda, perceba que se eu olhar ela da esquerda, ela tende a um determinado ponto. Se eu olhar pela direita, ela tende a um outro ponto. Então, essa função ela é descontínua. E aqui a gente pode pegar outros pontos e a gente vai perceber que ela está indo na mesma direção. Então, aqui é uma função contínua e aqui é uma função descontínua. Para a gente entender melhor sobre a função descontínua, eu vou dar outros exemplos. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos. Essa função ela é descontínua. Por quê? Porque tem esse ponto aqui, né, que não tem aí esse ponto está tendendo para um lado para o outro. Esse ponto ele está aberto. Se olhar esse gráfico aqui, é o que eu acabei de interpretar com vocês. Este outro gráfico também ele é descontínuo, porque o ponto que ele está tendendo da esquerda para a direita é diferente do valor que ele é na verdade. E aqui eles estão tendendo ao infinito. Mesmo se eu colocar um ponto ao meio, ela continua ainda sendo descontínua. Bom, aqui, se existisse um ponto, uma condição para este ponto aqui, exemplo, essa função seria contínua. Se em vez de o ponto estiver aqui, se ele estivesse aqui uma condição para ele estar associado aqui, essa função seria contínua. Mas como não tem, elas são funções descontínuas. Bom, vamos continuar aí. Para a gente entender melhor, né, eu vou dar alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte. X² menos y² sobre x² mais y², ela é uma função que ela vai atingir para todos os pontos, né? Só que menos para o par ordenado 0 e 0. Quando eu trocar aqui vai zerar. E na divisão eu não posso ter uma divisão por 0. E existe aqui uma condição. Se o par ordenado for 0 e 0, será 0. Então aqui ele não poderia apenas para este ponto. E aqui ele tem uma condição para esse par ordenado, que era o único que ele não poderia, será 0. Então, para a primeira condição, é verdade. Né? Aqui o ponto ele não teria, né, apenas para esse par ordenado, devido ao seu domínio, mas devido à condição ele acaba completando isso, né? Ele acaba completando essa restrição do domínio. Bom, continuando. A segunda condição é que o limite da função precisa existir. Então vamos lá. O limite dessa função existe? Bom, para a gente verificar isso, a gente vai ter que relembrar o exemplo 2 que foi passado para vocês na aula passada. Bom, no exemplo 2, ele tinha essa função tendendo a 0 e 0. E ela não existia. Então vamos relembrar.
aqui eu tenho a função, ela está atendendo ponto 0 e 0, e aqui eu tenho algumas direções, ó, aqui eu tenho a direção da esquerda e da direita, e aqui eu estou analisando nas diagonais, ó. Tudo bem? Bom, então a gente já tinha conversado na aula passada, se você não se lembra, dá uma olhadinha na aula anterior, e a gente foi fazendo a substituição aqui, e a gente verificou que os limites são diferentes, portanto ele não existe. Então se o limite não existe, então essa função ela é descontínua. Lembrando que tem que respeitar as 3 restrições, ok? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem a função h, ela tem a função 3x² vezes y sobre x² mais y². Ela apenas não, o domínio dela só não pertence para o coordenado 0 e 0, né? Porque não, essa divisão não pode ter denominador 0, tá bom? E aí a condição dela acaba acrescentando, já que o domínio dela não poderia apenas para o coordenado 0 e 0, o para o coordenado 0 e 0 será 0. Então vamos verificar. Bom, a primeira condição realmente existe. A restrição era no 0 e 0 e a condição aqui está abrangendo a única restrição que tinha um domínio. Então, realmente é verdade. A função ela existe. Bom, se a gente verificar aí o limite dessa função, ela existe? Bom, a gente vai aplicar o limite dessa função. E o limite dessa função, vamos ver se ela realmente está atendendo para o ponto 0 e 0, que aí é a restrição do domínio. Bom, para a gente verificar, a gente vai supor duas direções, né? Ó, limite da função, 0 a 0 em duas direções. O primeiro eu vou analisar da esquerda e da direita. Então, no lugar do y eu vou trocar para 0 e no lugar do x vou colocar x. Então, ficará 3x² vezes 0 e x² mais 0², que é 0. 0 vezes x², 0. 0 vezes 3, 0. E x² mais 0, x². 0 dividido por um número diferente de 0 é 0. Bom, agora a gente vai analisar por uma outra direção, né? Uma outra direção, outro sentido aí, esse limite. A gente vai analisar por 0x². Então, o x vai se manter 0, então ele está no eixo do x, tá? Então, para qualquer valor que a gente for pensando para x, ele vai ser ao quadrado. Então, eu pensei que o x valendo 2. Bom, se o x valer 2, o y valerá 4. Então, 4 para x. Vou marcando aqui. Então, ele está olhando sempre, né, no eixo do y aí para baixo. Né? Cada vez que eu vou diminuindo, vai entendendo que eu vou chegando mais aproximando do zero. Bom, então vamos lá. No lugar do x eu vou trocar para 0. E no lugar do y eu vou colocar x². Então, primeiro eu vou fazer a troca do y para x². Então, eu fiz aqui a troca, ó, 3x² vezes x², x² mais x², tá? E depois elevado a 2, ó. Tomem cuidado, tem muita gente que acaba colocando x² aqui e acaba esquecendo a potência 2. x² vezes x² dá x². Então, dá 4x², né? Que eu vou somar aqui os expoentes e vou manter a base. E x² elevado a 2 é a mesma coisa que x² vezes x². Manter a base e multiplica os expoentes. Bom, continuando aqui. Para a gente continuar essa conta, a gente vai ter que usar um método chamado fator comum. Muita gente costuma chamar isso de colocar em evidência. Então vamos lá. A gente consegue perceber que aqui está x², aqui x² e aqui x². Então a gente consegue perceber aqui que o x² é um fator comum entre esses dois elementos aqui, ó, entre esses dois termos. O x² vezes 1 dá x². x² vezes x² dá x². E o x², existe o x². Eu consigo abrir o x² aqui e colocar um número que vai multiplicar o x² dá 3x². Vamos fazer isso. Bom, embaixo aqui, né, na parte do denominador, a gente tem x² vezes 1, x². x² vezes que 1 dá x², vezes x². E a soma aqui, ó. Ok? Coloquei dentro do parênteses para dizer que ele está multiplicando, tá? Que existe aqui a propriedade distributiva, ok? O x² ele vai multiplicar por que número para dar 3x²? Por 3, né? Para dar essa constante aqui. E para dar x², ele tem que multiplicar pelo próprio x².
Eu coloquei um parênteses para dizer que ele está vendo essa multiplicação aqui, né? Vai fazer sentido a ideia de fatoração por fator comum. Bom, se eu tenho um número que ele está multiplicando e dividindo simultaneamente, eu posso anular ele, correto? E vai ficar 3x² sobre 1 mais x². Lembra que a gente ainda não trocou o x por zero? Então, vou trocar agora. Ó. No lugar do x², colocar 0². No lugar do x², colocar 0². 0², 0. 0², 0. Então, vai ficar 3 é 0 e 1 mais 0. Então, 0 dividido por 1, 0. Perceba que o limite aqui ó, é igual. Né? Eu olhei em direções diferentes. O que acontece? Já que deu igual, pode ser que esse limite realmente seja zero. Se ele for zero, eu vou provar por definição, que foi o que a gente aprendeu na aula 1 e 2, para verificar se para zero ele realmente existe, né? Se ele realmente o limite dele é zero, tendendo ao par ordenado 0 e 0. Então, para o par ordenado 0 e 0 da função, será que é igual a zero? Bom, como que a gente fazia para provar? A gente admitia que existia um epsilon mark 0 e um delta mark 0. Para isso, esse delta ele teria que ser maior, né, que a distância entre o ponto x e y para o ponto que ele está tendendo. Ou seja, raiz quadrada, abre parênteses, x menos 0, x ao quadrado, mais y menos 0, y ao quadrado. Isso é menor que delta. E menor que o epsilon, que é a função menos o limite. Como o limite é zero, então a função menos zero só vai dar o módulo da função. Bom, vamos lá. O que a gente consegue perceber aqui no módulo? Que aqui o valor, que não importa se eu colocar um valor positivo ou negativo, ele será positivo. E não importa o valor que eu dar para y, ele sempre será positivo porque está ao quadrado. A mesma coisa acontece com o x. Qual que é a única condição desse resultado dar negativo? Se o y for negativo. Correto? Bom, então para isso eu vou colocar um módulo aqui no y. Só que o que é um módulo de y? É y ao quadrado, raiz quadrada de y ao quadrado, correto? Então, eu vou usar a desigualdade triangular para afirmar isso. O módulo de y é menor que a raiz quadrada mais x². Ó, perceba que o módulo de y é raiz quadrada de y ao quadrado. Ele está aqui, ó. Então, se o x for zero, será igual. Se o x for diferente de zero, ele será menor, tá? Ele será menor que esse valor, ou seja, esse valor aqui será maior que ele. Bom, outra coisa. Como a gente consegue aqui que o x² está aqui nessa parte superior, a gente vai colocar também uma condição para ele relacionada a esse x² mais y², que seria a situação semelhante à do módulo do y. Se o y for zero, ele será igual. Se o y for um número diferente de zero, esse valor aqui será maior que o x². E isso, claro, que o par ordenado x e y tem que ser diferente de zero. Senão, não vai valer essa condição aqui. Então, vamos lá. Temos um módulo 3x² de y sobre x² mais y². Como eu disse, eu só preciso garantir que o y seja positivo. Colocando um módulo, eles vão permanecer igual. Trocando aqui o módulo de y por raiz quadrada de x² mais y². E trocando esse valor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui para vocês. Trocando esse x² aqui para o que está aqui, a gente vai ter o seguinte. Bom, se eu estou trocando para um valor menor, né? Maior. Então o valor que vai gerar aqui, ele vai ser ou maior ou igual. Lembrando que depende da situação. Né? Ele pode ser maior ou igual dependendo dos valores de x e y. Bom, continuando aí. Fazendo a substituição aqui, esse valor que eu vou trocar por x², perceba que o x² está multiplicando aqui, tá? Então, quando eu fazer essa troca, eu tenho que colocar este parênteses, tá? A mesma coisa da raiz aqui, ó. Não é obrigatório parênteses, porque a raiz já se deduz que está multiplicando por toda a raiz. Mas se quiser colocar parênteses, não tem problema. O x² mais y², a gente pode falar que existe um número multiplicando eles aqui, tá? A gente pode falar que existe 1.
Então, existe uma multiplicação em cima, existe uma multiplicação embaixo, e eles estão dividindo simultaneamente. Então, eu posso fazer aqui a anulação entre essas duas multiplicações. Ok? Multiplicando e dividindo simultaneamente. O que vai sobrar? 3 vezes raiz quadrada de x² mais y² sobre 1. Como sobre 1 não faz relevância anotar ele, então a gente vai deixar só 3 vezes raiz quadrada de x² mais y². Bom, raiz quadrada de x², a gente já tinha falado lá no início já que ele era menor do que delta. Se ele era menor que delta, então quando eu trocar este valor por delta, eu vou gerar um valor maior. Então, 3 vezes delta. Bom, 3 vezes delta, né, é um valor que é maior que o módulo de 3x² y sobre x² menos quadrado, e o epsilon também é maior, eu vou deduzir que eles são iguais esses valores. Bom, então se eu deduzir que eles são iguais, eu posso usar que o delta é igual, né, ó, 3 delta é igual a epsilon. Se eu pegar esse 3 e estar multiplicando, passar dividindo, a gente vai ter delta é igual a epsilon sobre 3, ou 1/3 de epsilon. Não tem problema a anotação que vocês forem realizar, como já disse anteriormente na outra aula. Então, esse limite existe, né, tendendo a um ponto 0 e 0, e o limite dele será 0. Bom, se o limite dele será 0, então o limite dele existe. Se o limite dele existe e tende a 0, e a gente tem que essa função, quando o paraordinado de 0 é 0, é igual a 0, ou seja, são aqui tendendo a 0, e aqui quando eu trocar o ponto 0 e 0, ele vai ser 0. Então, como aqui o resultado do limite é 0 e aqui o valor será 0, são iguais, e vale a terceira condição, então essa função ela é contínua, tá? Então, esse exemplo 2 já é um exemplo de função contínua, tudo bem? Deu uma função que ela é descontínua e uma função contínua para vocês como exemplo. Vamos continuar aqui as situações de limite que vocês já estudaram já, né? As proposições são 6 proposições, tá? Alguns aumentem para 7, outros consideram apenas 4, apenas 5. Então, vamos estudar uma a uma. A primeira tem que a soma de uma função, né, de duas funções, tendendo a um determinado limite aqui, ponto x e 0, eu posso abrir essa função, né, se ela for somando ou subtraindo, posso aplicar o limite na primeira função, somar ou subtrair, e aplicar o limite na segunda função. Então, eu posso abrir o limite aí, não importa se aqui é somando ou subtração, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Perceba que aqui eu tenho a função f, a função g e a função h. Uma está somando e a outra está subtraindo. Esse limite eu vou aplicar na primeira função, eu vou aplicar na segunda função e eu vou aplicar na terceira função. E eu vou separar com mais e menos. Conseguiram perceber aqui, ó, os limites? Aplicando as funções. E aqui eu estou somando e subtraindo. Bom, vamos aplicar. O 2 vai trocar no lugar do x e o 1 vai trocar no lugar do y. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui 2 ao cubo vezes 1, certo? 2 ao quadrado vezes 1 ao cubo. Menos 2 vezes 1. Ó, troquei aqui. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes 1, 8. 2 elevado a 2, 4. 4. 1 vezes elevado a 3, 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 8 mais 4 e 12, menos 2, 10. Então, esse é o limite, aplicando a primeira proposição de soma e subtração. Bom, a segunda proposição é da constante. Se eu tenho um número multiplicando uma determinada função, eu posso jogar essa constante para multiplicar, né, depois e aplicar o limite na função. Deixa eu dar um exemplo disso. Então, a gente tem aqui uma função x elevado a 3 vezes y e tem a constante 3. Então, eu posso jogar esse 3 à frente e vou aplicar o limite da função x ao cubo vezes y. Então, eu joguei o 3 para multiplicar após essa multiplicação, e vou multiplicar x ao cubo vezes y. Bom, o x está tendendo a 4 e o y está tendendo a 2. Então, vai ficar 3 vezes 4 elevado a 3 vezes 2. Ok? 4 elevado a 3 dá 64. Então, 3 vezes 64 vezes 2, 384. Beleza? Muito simples, né? Constante, só você jogar ela na frente e aplicar o limite na função. Vamos continuar.
O C, se eu estiver multiplicando, tem um produto entre duas funções, e eu quero o limite desse produto. O que eu faço? Eu aplico o limite da primeira função, vezes, e aplico o limite na segunda função. Ó, perceba aqui que aqui eu tenho o limite da primeira função, o produto do limite da segunda função. Vamos entender aqui. Bom, x² vezes y², aqui eu já comentei com vocês que aqui existe uma multiplicação. Bom, então o limite de 4 e 2, né, eu posso aplicar o limite para x² vezes e aplicar o limite para y². Então vamos lá, ó. Apliquei o limite para x² vezes apliquei o limite para y². Então aqui o x vale 4, só tem um x, vou trocar, vai ficar 4². E aqui o y está tendendo a 2, então eu trocava aqui para 2². Ah, professor, mas só vai ter essas multiplicações aqui? Não, a gente pode ter de potência, a gente pode ter de seno, a gente pode ter umas outros tipos de funções que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Por enquanto, vamos entender como que vale a proposição, ok? 4 elevado a 2 é 16, 2 elevado a 2 dá 4, 16 vezes 4, 64, beleza? Essa proposição é a terceira, vamos para a quarta proposição. Bom, a quarta proposição é a proposição do quociente. Ela fala o seguinte: se eu tenho um limite de um quociente, posso aplicar o limite no numerador, o limite no denominador. E aí a divisão desses limites será o limite da função. Mas tem uma condição. O limite da função do denominador, ela precisa ser diferente do zero. Se ela não for diferente de zero, eu não posso aplicar essa proposição. Então vamos lá. Se eu trocar aqui, ó, menos 1 e 1 no denominador, ficará menos 1 mais 1, né? Ó, trocando aqui, menos 2. Menos 1 mais 1, 0. 0 menos 2, menos 2. Então é diferente. Então eu posso aplicar o limite no numerador e aplicar o limite no denominador. Vamos lá, ó. Apliquei o limite no numerador no denominador. Bom, só vou trocar os valores. Menos 1 no lugar do x e 1 no lugar do y. Ok? Fazendo a substituição. Menos 1 elevado a 3 vezes 1 mais 4. Menos 1 mais 1, menos 2. Menos 1 elevado a 3, né? Se você lembrar que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais com menos, menos. Então vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 4, mais 3. Menos 1 mais 1, 0. 0 menos 2, menos 2. E aqui tem um jogo de sinal, não tem? Então, vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos. Toda divisão e multiplicação tem jogo de sinal. Menos, menos 3 meios. E a próxima, né, pode ser dividida aí como proposição 5 e 6. Mas elas são exatamente a mesma proposição, vista de formas diferentes. A proposição da potência é se eu tenho uma função aplicada a um número, né, um expoente, eu posso aplicar o limite da função e depois aplicar a potência. Ok? E se eu tenho a raiz quadrada de uma determinada função, eu posso aplicar o limite da função e depois aplicar a raiz. Bom, raiz quadrada, cúbica, quarta. Bom, o que acontece? A maioria de vocês, né, ou todos, já sabem que toda raiz a gente consegue transformar ela para uma potência, né? Então, eu dei um exemplo aqui de uma raiz e eu quero mostrar para vocês que eu posso converter ela para uma potência. Bom, aqui eu consigo dizer que o x mais y está dentro da raiz. E eles estão sendo elevados a um número 1, já que não tem nenhuma potência. Eu posso colocar esse 1. Como não aparece um número aqui, vocês sabem que também está sendo elevado a 2, raiz quadrada, né? Bom, essa raiz quadrada de x mais y, eu posso transformar para parênteses x limite, né, de x e y, né, a 0 e 2, parênteses x mais y elevado a 1 dessa potência sobre o índice do radical, que é 2. Então vai ficar elevado a 1 meio. Né? E a gente pode aplicar aí a propriedade de potenciação. Mas como isso aqui é uma raiz quadrada, é um pouquinho difícil de vocês visualizarem, que eu vou aplicar o limite desse valor, depois elevar a 1 meio, eu vou trabalhar com a ideia de ela estar em forma de raiz, tá? Então eu vou aplicar essa propriedade f aqui, ó. Bom, eu vou aplicar o limite da função primeiro, ok?
e depois eu vou resolver a raiz. Então, ó, o x tendendo a 0, 0. O y tendendo a 2, 2. Então, vai ficar a raiz de 0 mais 2, né? Eu separei aqui, tá? Mas você poderia aplicar direto. 0 mais 2, 2. Então, a raiz de 2 é um número irracional. Bom, essa era para a aula 4 de hoje, tá? Então, na segunda live de hoje, né, a live de segunda-feira, a gente vai fazer a discussão sobre essas proposições. Tudo bem? Obrigado se você assistiu até o final da aula, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, tanto nos comentários, pelo WhatsApp ou também na live. E a gente vai tirar dúvidas para que esse conteúdo fique um conteúdo bem simples, ok? Obrigado, gente. Até uma próxima aula.